Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais uma etapa, né, desse treinamento inicial. Então, hoje a gente vai fazer uma explicação assim bem objetiva, bem prática, para entender o que é a moradia compartilhada, né? Principalmente para nós brasileiros, é muito difícil de entender, né? Aqui eles chamam de flat share, que seria, né, uma divisão de apartamento, digamos assim. E eu vou tentar passar para vocês exatamente como é que funciona. É algo um pouco diferente pra gente, né? Porque no Brasil é algo que a gente não tem isso, né, com estranhos. Às vezes você tem questão de dividir apartamento em república, época de faculdade, alguma coisa assim, mas é algo que tem uma certa estrutura de segurança ali, porque são pessoas que estão estudando na mesma universidade ou algo do tipo. Ou você divide apartamento com amigos, conhecidos, alguma coisa assim, né? Mas com estranhos, né, digamos assim, e com uma agência administrando, né, quem vai entrar, quem vai sair, é algo que realmente pra gente no Brasil não é comum. E aqui na Europa, né, é muito comum, principalmente, né, agora, né, a Inglaterra saiu da União Europeia, mas enfim, aqui na Inglaterra, né, é algo realmente muito comum. Aí vem a grande questão, por quê, né? Um país super desenvolvido, as pessoas vão dividir apartamento com estranhos, por que isso, né? Se os salários são bons, qual seria a grande razão? A grande razão é que o custo de moradia aqui é alto e as pessoas têm essa noção, né, de gestão do dinheiro melhor. Então, o que que acontece? Eles optam por dividir o apartamento, né, com outras pessoas. Aqui as pessoas elas têm uma rotina, né, de respeito, de organização muito bacana que facilita isso, né, quando você coloca a agência para administrar. Então a agência ela faz esse meio campo, né, para que as coisas funcionem para todo mundo. E, lógico, né, não é sempre, tem alguns doidos aí que dificultam um pouco a moradia dos vizinhos, mas a grande maioria, né, funciona de maneira civilizada, digamos assim, né? Às vezes você pega um mais bagunceiro, que dá um trabalhinho para os vizinhos assim, mas no geral tudo funciona. Então, basicamente, o que que seria? As pessoas, elas vão alugar da agência o quarto, né, ao invés de alugar o imóvel inteiro. Assim elas conseguem morar numa localização assim, muito mais próxima do centro, né? Elas conseguem ter melhores trabalhos porque elas estão bem localizadas. E, na verdade, assim, muitas pessoas que estão aqui em Londres, né, a grande maioria, eles vêm de outros lugares do mundo, né? Eles vêm da Europa, eles vêm da China, eles vêm da América Latina. Então, assim, as pessoas elas vêm com um propósito específico, né, que é ter um futuro melhor, ter mais oportunidades, etc. Então, assim, principalmente nos primeiros anos, né, de vida profissional aqui, o foco é trabalhar, né? Ou então aquela coisa assim de trabalhar e divertir, né? Então, para se divertir, você tem que estar perto de onde acontece tudo, que é no centro. E então a questão da localização realmente é importante para que você tenha mais oportunidades de trabalho e para que você possa desfrutar mais da cidade, né? E os jovens profissionais normalmente são o público-alvo desse tipo de locação compartilhada. Então, como que funciona? Vou mostrar para vocês aqui o mapa de Londres, né? Nosso Brasil aqui. É um pouquinho longe, tá, gente? Voo direto aí deve dar mais ou menos umas 11 horas e meia de viagem, se eu não me engano, né? Então, assim, é uma viagenzinha legal, dá pra dar aquela relaxada na cadeirinha do avião ali, quando eu vou, mas se bem que a grande maioria é à noite. Então, assim, passa um pouco mais rápido que você dá aquelas cochiladinhas, né? Então, fiquem tranquilos, não é tão cansativo assim. Muitas vezes tem voos que fazem conexão em Portugal, então é bom que dá uma quebradinha aí nesse trajeto mais longo. Então aí fica, se eu não me engano, de Portugal daria umas 9 horas mais ou menos, já dá uma amortizada no sofrimento. Muitas vezes conexão em Madrid, conexão em Paris também, conexão em Amsterdã é comum, ou até em Roma, né? Então depende da companhia aérea aí que a pessoa estiver fazendo uso. Mas vamos lá. Londres está aqui, depois a gente vai
falar um pouquinho mais num outro treinamento, na questão de localização, Reino Unido, etc. Mas hoje o foco é realmente na questão de moradia compartilhada, né, que é o flat share, que a gente vai explicar um pouco melhor hoje. Aqui seria a grande Londres, né, digamos assim. Então, ela tem as suas divisões por regiões, por bairros, etc. Partes turísticas, né? Então, aqui seria a região central mesmo, né? E é onde a grande maioria, assim, da parte, né, empresarial acontece aqui. Essa região aqui que se chama Canary Wharf é uma área empresarial, assim, absurdamente desenvolvida. Para quem mora no Rio aí é tipo, né, aquela coisa do centro do Rio ali com aqueles prédios imensos, escritórios, todos centros empresariais, é mais ou menos essa a proporção, uma versão bem legal. Se vocês quiserem tirar um tempo no Google Maps, né, e ir caminhando pelas ruas e tal, essa é uma região muito legal, tem vários canais entre os prédios, né, empresariais você tem vários canais também, então é um mix, né, da natureza com os canais, com o rio e com os prédios empresariais, bem legal. O Centro Histórico de Londres também, né, tem toda a parte empresarial que é muito bacana, arquitetura completamente diferente, então recomendo muito. E aqui, pessoal, para que a pessoa tenha mais opções, né, de trabalhos, etc., ele realmente tem que estar mais próximo do centro. Não necessariamente morando no centro, né, mas nessas regiões ao redor que te dão acesso ao centro com menos de 30, 40, 50 minutos de deslocamento. Normalmente, quando as empresas estão procurando alguém para trabalhar, se o deslocamento é de mais de uma hora, eles já ficam preocupados, porque a chance de qualquer problema, etc., apesar do transporte público aqui ser muito bom, a chance realmente de qualquer imprevisto, né, fica maior. Apesar de que agora muita gente trabalha de casa, então essa questão da moradia também está bem mais flexível. E aí como que acontece? Vou até mostrar para vocês aqui a arquitetura, como é que funciona. A gente tem algumas versões diferentes. Uma, vamos ver de residencial primeiro. Então aqui é um dos modelos de casas, né? Esse aqui é no norte de Londres. Um dos modelos de casas que vocês encontram por aqui. Para quem, né, é do Brasil, a gente está acostumado com casas super modernas, envidraçadas e tal, a gente pensa assim, nossa, mas parece tudo bem velhinho, né? Mas aqui é tudo muito histórico, é tudo muito bem conservado, então assim, aos poucos você vai se acostumando com essa arquitetura diferente daqui, mas que é muito bacana também. E as casas, por exemplo, essa região aqui é uma região que não tem casas do estilo mais simples, digamos assim. Então essas aqui ainda têm um padrão um pouco mais elevado, porque elas não são todas coladinhas, vocês podem ver que aqui, ó, tem um espaço aqui, tem um espaço aqui. Então, teoricamente, a gente tem aqui dois imóveis, tá? Você percebe aqui, ó, pela entradinha de uma casa aqui, a entradinha da outra casa aqui, olhando de frente parece uma casa grande, né? Mas na verdade são dois imóveis. E a grande questão aqui de Londres é o seguinte, estão vendo aqui que são 3 andares, né? Que ainda tem aqui em cima também. Normalmente tem um estúdio, um espaço bacana aqui em cima. Aqui em Londres, os imóveis eles são imensos. Por quê? A profundidade dos terrenos aqui é muito grande. Então, na parte de trás, normalmente eles ainda têm um jardim bacana. Né? Então, além da profundidade do imóvel ser grande, ainda tem um jardim na parte de trás e uma áreazinha na frente, tá? Vaga na frente não é algo comum, tá? É só em regiões assim com um valor do imóvel um pouquinho mais alto, que aí vai ter vaga própria, normalmente estacionamento na rua. Mas em muitos casos, o que acontece? O imóvel aqui, quando você entra, ele foi dividido em apartamentos menores, porque os imóveis aqui eles são muito grandes. Então é um imóvel que se você tivesse ele inteiro normal, seria uma casa de 6, 7 quartos, né? Então eles tinham esses imóveis, né, com tamanhos imensos. Você pode ver até pela lateral do imóvel do lado aqui a profundidade, como é que continua ainda ali, né? Então, assim, o que eles foram fazendo? À medida que o tempo foi passando, a população foi aumentando, os imóveis eram grandes demais, as pessoas queriam vender, não conseguiam vender. Eles começaram a fazer esse tipo de compra e reforma, né? E internamente dividir esses imóveis em imóveis menores. Então, uma casa inteira que a gente vê por fora hoje, né, por dentro aqui, ela já é dividida em duas casas, né? E internamente aqui, às vezes ela é dividida em 2, 3 apartamentos. Então, assim, é algo muito interessante que a gente olha por fora que a gente não tem a menor ideia. E aí, quando você entra no corredor aqui, por dentro, eles têm acessos completamente independentes, como se fosse um mini prédiozinho, né? E isso dá
total privacidade para cada um, então é como se fosse um prédio pequeno com 2, 3 apartamentos, ou um estúdiozinho que seria a nossa kitnet aí, né, então, que é aquele imóvel com o quarto, né, a sala e a cozinha integrados, né, e o seu banheiro privativo ali, então eles chamam aqui de estúdio. Então, casas, né, isso pode acontecer muito. Aqui existem muito também prédios populares, eles chamam, né, de council. Esses prédios populares, eles têm uma aparência mais simples, eles são muito comuns, tá? Existem muitos imóveis compartilhados que são nesses prédios. Então, às vezes eles são apartamentos lineares e às vezes eles são como se fossem casinhas duplex. Por exemplo, esse aqui é uma casa duplex aqui, né? E aí aqui no meio aqui tem uma escada que vai para esse andar de cima e aqui tem outra casinha duplex aqui em cima. Tá? Então é aquele misto, não é exatamente um apartamento, não é exatamente uma casa. Eles costumam ter jardim, os que são no térreo, tá vendo? Tem um jardim aqui atrás com um espaçozinho bacana. E aquela coisa também, né? Nossa, mas em Londres não era para ser mais moderno e tal. Esse aqui é um modelo mais simples, tá? É porque normalmente essa locação compartilhada, né, tem região bem simples, mas tem regiões bem modernas também, mas eu estou mostrando para vocês algo que é bem comum de encontrar. Um aspecto bacana também de Londres, a gente tem praças, né, e parques com muita frequência na cidade inteira, então isso é uma coisa assim bem legal daqui. Vocês podem ver até pelo mapa, né, que tem realmente tanto os parques maiores, né, que são os mais famosos, etc., mas você também tem várias pracinhas e várias regiões menores nos bairros. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o apartamento, para que vocês tenham uma ideia de como funciona, tá? Encontrei essa planta aqui no site da internet, bem bacana, por sinal, se alguém precisar de plantas aí. Então, para vocês entenderem, o que acontece? A agência, ela chega para o proprietário e fala assim, olha, eu quero alugar o seu imóvel para fazer locação compartilhada. Te pago um valor X e eu assumo a responsabilidade de administrar o seu imóvel, você não precisa se preocupar com nada. Eu sou o seu cliente. Então, a agência vira o cliente do proprietário. Ok, essa agência pega esse imóvel, ela mobília esse imóvel, tá? Normalmente, né, com camas de solteiro ou casal, não esse duplex fofinho aqui que tá lindinho em quarto, por sinal. Aí ela, de acordo com o tamanho do quarto, né, ela coloca uma cama de casal ou de solteiro. Os imóveis são mobiliados, tá? Então eles mobiliam todos os quartos, mobiliam sala, cozinha e etc. E a sala, ela é transformada num quarto extra, tá? Na grande maioria dos casos. Alguns imóveis eles mantêm, normalmente o aluguel para os moradores fica mais caro, mas de qualquer forma o que acontece? A agência, ela alugou do proprietário e aí ela vai anunciar e vai alugar esse quarto para uma pessoa, esse quarto para uma pessoa e provavelmente a sala, né? Vai ter uma porta aqui independente, a sala para uma outra pessoa. E aí você pensa, meu Deus, como assim, né? Funciona? Gente, funciona, tá? E funciona muito, porque o mercado imobiliário de Londres aqui é todo movimentado em função disso. Mas e cozinha e banheiro? Exatamente, eles vão compartilhar, tá? A cozinha e o banheiro. Muitos casos aqui acontece, algo que é muito incomum no Brasil, né? Mas que aqui acontece muito, é de você ter o toalete separado, né? Da pia e da banheira, do chuveiro, né? Então aqui é muito comum de ter, né, o sanitário num mini banheirinho separado, né? E do outro lado você tem o chuveiro. Por que isso ajuda muito? Porque, na verdade, quando a pessoa vai no banheiro, o que normalmente demora mais tempo seria o chuveiro, né, da pessoa tomar seu banho e tal. Então, às vezes, você tem um coleguinha de apartamento ali um pouquinho apertado para usar o toalete. Então, quando você está tomando banho, pode ser um pouco desconfortável. Então, isso aqui é bem valorizado, tá? E a cozinha também mobiliada, com utensílios básicos também, cada um pode ter os seus, tá? Então, normalmente, cada pessoa tem os seus particulares também, de prato, talher, etc. Mas é assim que funciona. Todos têm a chave de entrada da casa, tá? Se uma dessas pessoas decide sair, ela tem que deixar a chave dela para que ela não tenha mais acesso ao imóvel. E funciona dessa forma. Se tiver varanda, né, normalmente a varanda é compartilhada. Se tiver jardim também, normalmente o jardim é compartilhado. E normalmente é assim que funciona, tá? Então, isso seria o flat share, né, que é a moradia compartilhada em Londres. Seja ele dentro de casas, tá? Como a gente viu, que às vezes a gente tem vários apartamentos aqui, ou uma casa de 4, 5 quartos, e eles fazem esse mesmo tipo de contrato e alugam cômodo por cômodo, inclusive a sala.
seja ele por prédios mais simples, prédios mais modernos. Então, assim, o formato, né, de locação é esse, por cômodo, tá? Então, cada quarto é feito um contrato individual com a imobiliária ou até com o proprietário. Às vezes o proprietário aluga direto. E aí, os moradores, né? É bacana porque você faz amizade. Eu já morei, né, durante muito tempo em apartamentos assim, alguns um pouco mais afastados do centro, outros bem coladinho no centro mesmo de Londres. Então é legal porque você faz amizade, você conhece muita gente. Tem uns que são meio figuras, você acaba fazendo amizade conhecendo gente engraçada também, enfim, mas fiz amizades ótimas. É uma amiga até de Sydney, na Austrália, que foi realmente um presentão assim de moradia compartilhada que eu tive. Um amigo grego também, um amorzinho de pessoa. Então, assim, é bacana porque você faz amizade com pessoas de países diferentes, línguas diferentes, e no final todo mundo se entende. Então, assim, é bacana, é muito multicultural. Teve uma época que no imóvel onde eu morava era um dos vizinhos era o grego, um era italiano e o outro romeno. Então, assim, era bacana porque você tinha ali culturas completamente diferentes, todo mundo era bacana, todo mundo queria conhecer da cultura, né, do colega de apartamento. Então, assim, é algo muito legal. Ao mesmo tempo, não tem muita invasão de privacidade, porque todo mundo trabalha. Então, assim, cada um toma conta da sua vida. Se você quiser conversar, você, quando tá ali na cozinha, chega um, você brinca, conversa. Se você não quiser, você vai ali, só cozinha o que você quiser, vai pro seu quarto, faz o seu lanche. Então, assim, é algo que você decide, né? Você consegue definir se o seu perfil vai ser interativo, né, com os colegas de apartamento ou se você vai ser uma pessoa mais reservada. Então isso é bem tranquilo, tá bom? Normalmente as contas da casa, água, luz, telefone, qualquer tipo de imposto que a gente tem aqui também, internet, etc. Normalmente eles já estão inclusos, tá? No aluguel que você paga para a imobiliária. E em muitos casos inclui também a faxineira vindo, né, algumas vezes no mês, tipo uma vez por semana, a cada 2 semanas, para facilitar a limpeza dessas áreas comuns, que seria a cozinha e o banheiro, tá? Áreas particulares, né, cada quarto elas não têm acesso, porque só o morador que tem a chave. Então você saiu de casa, você tranca a porta do seu quarto, ninguém entra. Então, assim, nesse caso é bem tranquilo em relação aos seus pertences. Mas a princípio seria isso, tá? Pode parecer um pouquinho novo, um pouquinho estranho, mas é assim que funciona. É, já, né? De muito, muito, muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai conversar sobre alguns outros pontos mais adiante, mas basicamente a moradia compartilhada aqui em Londres funciona dessa forma, tá bom? Um grande abraço